Fala rapaziada, aqui quem tá falando é o Felipe Freitas e esse é o canal Gold Sports. E hoje, rapaziada, trazendo pra vocês mais um álbum da Copa, o último antes de começar a competição, né? E vamos falar da seleção brasileira, a maior vencedora de todos os tempos. Mas antes de começar a falar da nossa seleção, que é aí o bicho-papão das Copas do Mundo, né? Eu queria pedir pra você deixar o seu like, comentar, se inscrever e compartilhar. Também segue a gente nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no Twitter e no TikTok, lá no roxinho, @canal Gold Sports, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos falar da história da seleção em Copas do Mundo, Copa América e etc. E só para explicar um pouquinho, se a gente fosse falar de todas as Copas que o Brasil participou, né, que foram todas, a gente ia demorar umas 2 horas aqui nesse vídeo. Então a gente vai dar uma resumida naquelas que ela não teve muita relevância e vamos dar uma ênfase nas Copas que o Brasil foi bem. A começar por 1930, que o Brasil foi eliminado logo de cara também. Em 1934 foi a mesma coisa. E a melhor campanha do Brasil pré-guerra foi em 1938, quando ainda nas oitavas ele eliminou a Polônia, eliminou nas quartas a Tchecoslováquia num jogo de desempate, após empatar o jogo normal, né, o jogo que seria o padrão, chegando até a semi contra a Itália, onde o Brasil perdeu por 2-1 aquele jogo, indo para a disputa de terceiro e quarto contra a Suécia, onde saiu o vencedor e ficando em terceiro lugar na Copa de 1938. Essa foi a primeira participação relevante da nossa seleção em Copas. E após a Segunda Guerra Mundial, né, em 1950, o Brasil foi escolhido como o país que sediaria a próxima Copa do Mundo, né? Então tinha muita expectativa para a seleção brasileira e mandar bem na competição. E o Brasil não foi mal não na primeira fase. Ele ganhou do México, ganhou da Iugoslávia e empatou com a Suíça, passando em primeiro no seu grupo, se classificando para a segunda fase, que era uma nova fase de grupos, né? A gente não tinha a competição por mata-mata. Lá, o Brasil deu 2 goleadas, uma na Suécia e outra na Espanha, 7-1 e 6-1 respectivamente, chegando para o último jogo contra o Uruguai, precisando apenas de um empate para sair campeão da Copa do Mundo, né? Mas como vocês bem sabem, 1950 marca ali uma das maiores decepções brasileiras em Copas, né? Conhecido como Maracanazo, que foi ali a vitória, né, da seleção uruguaia em solo brasileiro, né? Bicampeonato uruguaio, que foi uma forma chocante, porque o Brasil saiu na frente, né? Lembrando que precisava só do empate, saiu na frente do placar, mas tomou a virada ali com o gol do Didi ali no finalzinho do jogo, né, no meio pro final do jogo, que crucificou até o goleiro Barbosa durante muito tempo na seleção brasileira. E é um trauma, porque o Brasil, depois dessa partida, parou de usar a camisa branca como segundo uniforme e adotou a azul, que a gente conhece hoje. Depois dessa decepção em 1954, a seleção brasileira não conseguiu se recuperar à altura. E ela acabou sendo eliminada nas quartas de final para a forte seleção da Hungria, que seria finalista daquela Copa, retornando à disputa em 1958, onde a sorte sorriu um pouco mais para o brasileiro. O Brasil estreou vencendo a Áustria por 3-0. No segundo jogo, o Brasil empatou com a Inglaterra. E para fechar a fase de grupos, o Brasil bateu a União Soviética, passando então para a fase de mata-mata daquela Copa. Tido pelos jogadores ali como o jogo mais complicado, o Brasil venceu o Gales por 1-0. Gales tinha uma seleção com uma defesa muito forte, por isso que ela complicou muito a vida da seleção brasileira. Na semifinal, o Brasil encontrou a França, de Just Fontaine, que foi o cara que meteu mais gols numa edição de Copa do Mundo. Ele fez 13 gols naquela competição. Contudo, apesar dos 2 gols feitos por ele no jogo, a gente tinha meio que um talismã ali, né? Um jogador que ficou pouco conhecido depois da Copa, que era um tal de Pelé, que só fez 3 gols nesse jogo. Pois é, ele fez 3 gols numa semifinal de Copa do Mundo. Bizarro, em 17 anos. E dessa forma, o Brasil jogaria a final contra os donos da casa, a Suécia. E naquele jogo, os donos da casa saíram na frente, cara. O Brasil saiu perdendo. Contudo, a seleção manteve a cabeça no lugar e conseguiu virar o jogo, fazendo 4-1. Em determinado momento, o Brasil ganhava o jogo por 4-1. Um placar muito elástico para a final de Copa, né? No final, o jogo terminou 5-2 e o Brasil se sagrou pela primeira vez campeão do mundo, encantando a todos no mundo, né, no futebol mundial, né, porque era uma seleção que jogava bonito e tinha o Pelé, que todo mundo sabia que seria um grande fenômeno. Ele foi eleito o melhor jogador jovem da competição e o Didi foi eleito o craque da competição. Em 1962, o Brasil voltava para defender o seu título e estreou muito bem na Copa do Chile. Ele venceu o México por 2-0. Já no segundo jogo, o Brasil teve um empate morno com a Tchecoslováquia, mas conseguiu vencer o último jogo contra a Espanha, se classificando em primeiro assim pro seu grupo. Lá na segunda fase, né, que seriam as quartas de final, o Brasil bateu a Inglaterra, eliminou os ingleses por 3-1, rumando a semi contra os donos da casa, o Chile. E vocês já sabem, né, tá em crise, chama o Chile, né, tem jeito. Tá em crise, chama o Chile. E o Brasil venceu por 4-2 na semifinal, se classificando para a terceira final de toda a sua história e a segunda consecutiva. Na final, o Brasil encontrou a seleção que enfrentou na fase de grupos, né, a Tchecoslováquia, e venceu por 3-1. O Brasil então se tornava bicampeão mundial
da Copa, empatando com os rivais uruguaios, né, e com a Itália, que era bicampeão também naquela época. Porém, a Copa de 1966 não foi boa para a seleção e a gente caiu na primeira fase, a gente não conseguiu nem avançar, muito triste. Mas esse resultado ruim serviu de alerta para 1970. Na Copa de 1970, o Brasil saiu 100% da fase de grupos, vencendo Tchecoslováquia, Romênia e Inglaterra, se classificando assim para as quartas de final, onde encontraria um rival sul-americano, o Peru. O Brasil não teve muita dificuldade para passar da seleção sul-americana e venceu o jogo por 4-2, rumando para a semifinal, onde encontraria mais uma seleção sul-americana, o Uruguai, rivais de 1950. E esse jogo foi marcado por polêmicas, porque o jogo estava previsto para ser disputado na cidade do México, sede da seleção uruguaia naquela Copa do Mundo. Contudo, a CBB, que é hoje conhecida como CBF, junto com a FIFA, costuraram um acordo e trouxeram o jogo para Guadalajara, a sede da seleção brasileira, 40 horas antes do jogo. E dessa forma os uruguaios ficaram indignados, né, por um pouco tempo de viagem que eles teriam para fazer e tudo mais. E o Brasil saiu vencedor daquele jogo. O Uruguai até saiu na frente, mas a seleção virou no segundo tempo e fez 3-1 no Uruguai, se classificando para a quarta final de toda a sua história, terceira em 4 Copas do Mundo. A final daquela Copa do Mundo ficou conhecida por ser um baile da seleção brasileira, né, que é tida como a melhor seleção de todos os tempos, a seleção brasileira de 1970. O Brasil venceu uma Itália que era muito forte por 4-1, não tomando conhecimento, dando um show de futebol naquela final. Dessa forma, o Brasil se tornava o primeiro tricampeão mundial e a maior seleção de todos os tempos até então. Após a Copa de 70, a seleção brasileira entrou num hiato de títulos muito grande, o que foi muito ruim para o povo brasileiro, que sempre tinha expectativa de voltar a vencer a Copa do Mundo. Em 74, o Brasil foi eliminado para a Holanda. Em 78, o Brasil foi eliminado pela Argentina numa fase de grupos, né, de uma forma muito esquisita, onde a Argentina precisava vencer por 4-0 do Peru e conseguiu vencer por 6-0. Contudo, muita gente fala, né, que aquele jogo foi comprado porque o Peru fez corpo mole e tudo mais. Dessa forma, a seleção argentina conseguiu ir para a final em seu território e se sagrou campeão logo em seguida. Em 1982, foi a vez de Paolo Rossi, com a sua Itália, terminar com os sonhos da seleção brasileira. Lembrando que na década de 80, a seleção chegou a ter as duas seleções taxadas como as melhores, uma das melhores gerações de todos os tempos, tanto da seleção brasileira quanto do futebol mundial. Paolo Rossi fez 3 gols numa partida contra o Brasil e mandou os brasileiros de volta para casa mais cedo. Em 86 foi a vez da França de Platini eliminar a seleção brasileira, que empatou o jogo no tempo normal e saiu nos pênaltis. Lembrando que esse jogo ficou marcado pelo Zico ter perdido o pênalti ali durante o tempo normal, podendo ser o gol que levaria a seleção brasileira para a próxima fase, que era uma das favoritas, né? Poderia ter muito bem vencido aquela Copa, que foi vencida novamente pelos nossos hermanos. Em 1990 foi a vez de novo da Argentina acabar com o sonho brasileiro nas oitavas de final. A Argentina vinha cambaleante da fase de grupos e a seleção brasileira fez uma fase de grupos até, de certa forma, aceitável. Contudo, o Brasil perdeu aquele jogo por 1-0 e foi eliminado nas oitavas. A Argentina conseguiu chegar até a final, mas perdeu para a Alemanha. Chegamos então à Copa de 1994, 24 anos depois do último título brasileiro. A seleção voltava a disputar a Copa do Mundo, mas dessa vez tem muitas expectativas. O pessoal não botava muita fé nessa seleção de 94 não. Mas ela começou a Copa vencendo a Rússia por 2-0 e Camarões no segundo jogo por 3-0, ficando muito tranquila para a última rodada, onde só empatou com a Suécia e se classificou em primeiro do grupo. Nas oitavas de final, a seleção brasileira encontrou os donos da casa, os Estados Unidos, e o jogo até foi muito duro, mas a seleção conseguiu superar os americanos e avançou para as quartas. Nas quartas de final, em um jogaço contra a Holanda, a seleção brasileira chegou a abrir 2-0, contudo, os holandeses foram atrás do resultado e empataram o jogo. A seleção brasileira conseguiu desempatar, faltando 9 minutos para acabar o jogo, com um chutaço do Branco, aquela falta que o Romário meio que se esquiva para a bola passar, e fazer o 3-2. Dessa forma, o Brasil se classificou para mais uma semifinal na sua história. E contra a Suécia foi mais um jogo apertado. A seleção brasileira venceu por apenas 1-0 com um gol do Romário no segundo tempo. Pois é, mas foi o suficiente para levar a seleção até a final, onde o Brasil encontrou novamente a Itália. 24 anos depois, o Brasil encontrava a Itália numa final, né? E o jogo foi muito apertado, muito por causa do calor que estava fazendo em Los Angeles naquele dia, né? Mas pela qualidade também das duas equipes, né? Eram duas seleções muito fortes. Contudo, o jogo terminou empatado em 0-0, no tempo normal e na prorrogação, rumando aos pênaltis, onde o Brasil abriu com o Márcio Santos, que acabou perdendo a cobrança, mas o Baresi fez o favor também de perder a cobrança dele, então dessa forma ficou tudo por elas mesmas.
Albertini e Baggio perderam os pênaltis derradeiros para a Itália, dessa forma dando título para a seleção brasileira. O Brasil se tornava tetracampeão mundial, passando a Itália, né, que até então era tricampeã, e em 24 anos depois se tornava tetracampeão mundial, batendo a Itália, que era tri, então pulando na frente, e 24 anos depois de ter vencido a sua última Copa do Mundo, contra os mesmos rivais. Então foi muito especial o título de 94 para a seleção brasileira, porque acabou com aquele ato, acabou com aquele jejum, e a seleção voltava aos holofotes do futebol mundial. Em 1998, então, a seleção voltava a defender o seu título em Copas, dessa vez disputada na França, e o Brasil chegava como um grande favorito. Após uma primeira fase ali com uma certa dificuldade para vencer o primeiro jogo contra a Escócia, a seleção conseguiu se classificar em primeiro e rumar até as oitavas de final, onde eliminou o Chile. Nas quartas de final, o Brasil eliminou a Dinamarca de Laudrup, chegando até a semi, onde eliminou a Holanda, onde tivemos ali uma narração que é histórica do Galvão Bueno, né? Que é o pênalti que o Cocu perde, o Tafarel pega e ele fica muito louco, né? O Brasil conseguindo chegar a mais uma final de Copa. Só que a final de 98 não é muito boa para a lembrança do povo brasileiro, né? Porque na véspera da final, o Ronaldo passou mal, ele teve uma convulsão e os médicos recomendaram que ele não jogasse a final. Contudo, o Ronaldo, junto com a comissão técnica, resolveu que ele jogaria, né? Mas o estrago já estava feito, a seleção estava muito abalada e o Ronaldo não estava na 100% da sua forma. E viu o Zidane marcar 2 gols logo no primeiro tempo, abrir um 2-0 e o desespero começar. No final do segundo tempo, o Petit jogou a última partical no túmulo brasileiro, né? E sacramentou a vitória da França, que vencia a primeira Copa do Mundo com uma vitória com autoridade sobre a seleção brasileira, um 3-0 em final, não era qualquer seleção, era a atual campeã, que tinha o melhor jogador do mundo na época, que era o Ronaldo Fenômeno. Então, foi um drama aí para a seleção brasileira, uma das maiores decepções também que nós tivemos em Copa. A gente pode botar que é a maior decepção da década de 90. Em 2002, então, a seleção vem com tudo e logo na estreia ela bate a Turquia com tudo. Esse jogo deixou um alerta ligado ali para a seleção brasileira, porque o jogo não foi muito bom. Já no segundo jogo, um 4-0 contra a China e no terceiro um 5-2 contra a Costa Rica, deram a confiança que o torcedor brasileiro precisava para essa seleção chegar nas oitavas e conseguir, né, rumar até a final e quem sabe conquistar o título. O Brasil não teve muita dificuldade para eliminar a Bélgica nas oitavas de final com um gol de Ronaldo e Rivaldo. Porém, nas quartas de final o Brasil encontrou uma forte seleção inglesa. E, num lance de puro talento, Ronaldinho Gaúcho, após o jogo estar empatado por 1-1, cobrou uma falta de muito longe, que para mim foi com intenção. Ele bateu a falta aí direto, cobrou de muito longe, né, que poderia ser um cruzamento, mas ele resolveu bater direto. E o Brasil desempatou aquele jogo e eliminou os ingleses, né, nas quartas de final da Copa de 2002. Rumando até a semi, onde encontrou novamente a Turquia. A Turquia fez mais um jogo muito duro contra a seleção brasileira, mas a seleção conseguiu vencer aquela partida por 1-0 com um gol do Ronaldo Fenômeno. E essa partida também ficou marcada pelo Denilson, né, contra os 5 turcos lá, fazendo graça e tudo mais. Então o Brasil se classificava para sua terceira final de Copa do Mundo consecutiva, cara. E dessa vez os rivais seriam a seleção alemã. A seleção alemã tinha o melhor jogador da Copa do Mundo, né, já eleito antes da final, que era o Oliver Kahn, e só tinha sofrido um gol durante toda a competição. Dessa forma, a seleção encontrava um rival à altura, né, então seria um jogo muito duro. Porém, o Oliver Kahn, que vinha sendo o herói dos alemães até então, se tornou vilão. Porque no primeiro gol da seleção brasileira, Rivaldo chuta de muito longe e ele bate roupa, dando o rebote para o Ronaldo Fenômeno, que só complementou, fazendo 1-0 para a seleção. O Brasil, tendo a vantagem e sendo um time muito capacitado, conseguiu chegar ao segundo gol no segundo tempo com o Ronaldo novamente. Ele deu um chute no cantinho ali, sem chance para o Oliver Kahn chegar. Dessa forma, o jogo terminou em 2-0 e a seleção brasileira se sagrou a primeira seleção pentacampeã mundial, não dando chance da seleção alemã empatar com a gente em número de conquistas, porque até então eles eram tricampeões. O Brasil chegava no topo do mundo novamente como um pentacampeonato. Porém, em 2002 foi o último ano de glória para a seleção brasileira na Copa do Mundo, né? Porque em 2006 a gente foi eliminada de forma traumática também para a França com o gol de Thierry Henry. Em 2010 a gente perdeu de virada para a seleção holandesa por 2-1, tendo feito um grande primeiro tempo, mas um apagão no segundo proporcionou a vitória dos holandeses, e chegando em 2014, né, que foi o fundo do poço para a seleção brasileira, que chegou até a semifinal daquela Copa, mas tomou uma sonora goleada para os alemães de 7-1, talvez aí a vingança dos alemães, né, e perdeu a disputa de terceiro e quarto para a Holanda por 3-0. Em 2018, o Brasil foi eliminado pela Bélgica por 2-1, num jogo em que o Brasil não jogou mal. O Brasil começou o primeiro tempo bem mal, né, sofrendo os 2 gols, mas no decorrer da partida teve chances e o Courtois foi o melhor jogador da Bélgica naquela partida.
Porém, não foi suficiente para a seleção virar o jogo e conseguir se classificar para as semifinais daquela Copa contra a França. E a gente ficou pelo caminho mais uma vez. Essa foi a última campanha da seleção em Copas do Mundo. Falando um pouco agora de outras competições, a seleção brasileira é a terceira maior vencedora da Copa América. Ela tem 9 títulos, está atrás apenas do Uruguai e da Argentina, que possuem 15. Já nas Copas das Confederações, o Brasil dominou o cenário. Ele venceu 4 vezes a competição. E na Olimpíada o Brasil tem 2 ouro olímpicos. O Brasil, na real, é o atual bicampeão dessa competição, venceu em 2016 e em 2021. O desempenho recente da seleção brasileira é um dos melhores que nós temos no mundo, porque a seleção saiu das eliminatórias da América do Sul sem perder nenhum jogo. A outra seleção que a gente pode destacar nesse sentido de desempenho recente é a Argentina, que também saiu das eliminatórias sem perder nenhum jogo. O Brasil perdeu a final da Copa América de 2021 para os hermanos aqui dentro de seu território no Maracanã por 1-0. Contudo, em 2019 tinha sido campeão já da competição, o que não abala tanto ali as estruturas da seleção, porque chega muito forte, muito pela fase que os seus jogadores do elenco atual estão, né? Tá todo mundo voando bastante, Vini Júnior, Neymar, Richarlison, Antony, todo mundo muito bem. Então, o Brasil chega como uma das francas favoritas para essa Copa do Mundo. Bem, para falar dos jogadores históricos da seleção brasileira, eu precisaria de um vídeo sozinho, né? Só para falar de todos eles. Então eu vou destacar ali os jogadores que foram importantes diretamente nos títulos das Copas do Mundo, né? A começar pelo Didi, em 1958, junto com o Pelé, que foi muito importante na conquista também de 58, em 62 e também na Copa de 70. Em 62, a gente também pode citar o Mané Garrincha, né, cara? O cracaço do Botafogo, um dos jogadores mais importantes que nós tivemos nas conquistas também. Romário e Ronaldo são jogadores do futebol mais contemporâneo que merecem ser destacados, né? O Romário pelo seu desempenho em 1994 e o Ronaldo pelo seu desempenho em 2002. Lembrando que o Ronaldo participou da seleção também em 94 e em 98, que foram as 3 finais consecutivas que a seleção chegou. Talvez o Ronaldo tivesse sido um dos maiores jogadores, se não o maior jogador junto com o Pelé da seleção de todos os tempos, se tivesse vencido aquela Copa em 98, tivesse participado mais em 94, porque dentro da seleção o cara sempre foi absurdo. Mas se fosse para escolher o melhor jogador, ou o maior jogador de toda a história da seleção brasileira, eu fico com o Pelé. Para mim é incomparável, ele é o maior jogador de toda a história do futebol. Deixa sua opinião aí. Para você, quem é o seu maior ídolo da seleção brasileira? Eu quero saber, deixa aí nos comentários. Dos jogadores atuais, a gente tem que citar o Neymar, né? Não tem jeito, o Neymar tá jogando muito no PSG e é o principal craque da seleção brasileira. Contudo, esse ano ele vai ter bastante apoio de outros jogadores, porque o Vinícius Júnior também vem numa fase estrondorosa no Real Madrid, é autor de gol de título de Champions League e vem voando muito, sendo muito importante naquele ataque junto com o Karim Benzema. Vale ressaltar também que o Richarlison vem numa fase muito forte do Tottenham, apesar de estar voltando de lesão. Antony começou muito bem no Manchester United, Rafinha também vem brigando ali por posição no Barcelona, mas na seleção tem entregado bastante. E os 3 convocados daqui da seleção brasileira que jogam no Brasil, né? O Everton Ribeiro e o Pedro. Os 3 também numa fase absurda. Por falar em goleiro, né? Alisson e Ederson vão brigar ali por posição. O Alisson está um pouquinho na frente, mas eles dão muita segurança para a seleção brasileira. Na defesa, Marquinhos e Thiago Silva e Éder Militão vêm também em grande fase. São jogadores ali que na seleção tem um encaixe muito interessante. No meio, Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, todos esses estão muito bem. Lucas Paquetá também vale ser ressaltado. Todos eles estão muito bem. Gabriel Jesus chega em grande fase do Arsenal, mas na seleção tem uma certa desconfiança pelo fato de 2018 ele não ter feito nenhum gol na Copa do Mundo. E agora eu vou passar os dados gerais da seleção brasileira e bota número nisso aí, porque é a seleção mais tradicional de Copas. Em Copa do Mundo, a seleção tem 21 participações das 21 Copas disputadas, né? Tá classificado para 2022, então vão ser 22 de 22. Foram 5 títulos em 58, 62, em 70, 94 e em 2002. Foram 107 jogos, 72 vitórias, 18 empates e 17 derrotas. Foram 227 gols pró e 113 gols sofridos. Na Copa América, o Brasil tem 31 participações. A primeira foi em 1916. E foi campeão 9 vezes, em 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007 e 2019. Além disso, são 2 ouros olímpicos com mais 4 Copas das Confederações. O Brasil se encontra no grupo G junto com Suíça, Sérvia e Camarões. E você acha em qual posição o Brasil vai passar? Eu acho que passa em primeiro com os 9 pontos somados, sem nenhum entrave, sem nenhuma preocupação, beleza? Então, nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo. Não esquece de deixar o like, de comentar, de se inscrever e compartilhar. Segue a gente nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no Twitter e no TikTok, lá na roxinha, @canal Gold Esportes, beleza?
Tamo junto e até a próxima.